Acredito que sim. Não consigo verificar. Já. Estamos? Ok. Deixamos saudar aqui os nossos amigos que estão nos acompanhar. Eu sou a Thelma, também não tenho muito o que dizer sobre mim. Eu sou a Thelma, mestre em marketing e jornalismo. Estamos aqui um bocadinho para debater acerca do marketing, um tema que tem crescido muito nos últimos anos, e vamos ter aqui um bocadinho desse tema em Angola. Trouxe como convidado o Nelson Correia, do BFI, depois no momento exato ele vai falar, e o Dalmo Silva, que também próprio, não é? Criado por ele mesmo, sobre marcas em ação. Eu vou pedir a cada um deles, né, que fale um bocadinho de si. Pronto. Posso começar pelo Dalmo. Dalmo, boa tarde ao pessoal que está nos assistir. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite, Thelma. O meu nome é Dalmo. Eu sou profissional de marketing há cerca de 12 anos, com um pendor maior no mundo das telecomunicações. Já trabalhei como gestor de produto, já tive responsabilidades também do ponto de vista da comunicação, portanto já passei por várias facetas, digamos assim, do marketing, e neste momento tenho um projeto pessoal que se chama marcaseemação.com, e esse projeto dá vida aí às ações que as marcas vão fazendo no seu dia a dia, na sua comunicação. Portanto, tudo o que tem a ver com campanhas publicitárias, com ações de responsabilidade social, com ativações de marca. Nós damos nota disso no nosso blog. E acho que em termos de introdução é isso. Muito obrigada, Dalmo. Vou dar a palavra ao Nelson. Muito obrigado. Antes de mais, em nome do BFA, gostaríamos imenso de agradecer este convite que nos foi endereçado. E eu estou a representar o BFA, sou Nelson Correia, estou em Angola há cerca de 11 anos e há 11 anos que trabalho na direção de marketing do BFA. Atualmente assumo a responsabilidade da direção de uma equipa multifacetada e com um inúmero número de responsabilidades, desde o marketing estratégico até à comunicação e imagem do banco. Sou profissional do marketing, sou licenciado em marketing e pós-graduado em comunicação na internet, e trabalho na banca desde 1999, a primeira vez que ingressei na atividade bancária. Nestes últimos 20 anos de atividade, claramente focado no marketing bancário, e os 11 anos que passei em Angola e que estou a viver em Angola, claramente no BFA, na família BFA, um banco de todos os angolanos e para todos os angolanos. Estou? Thelma? Ok, muito palavra. Ok.
Sem mais demora, vamos então entrar, né, diretamente para o nosso tema. Um tema pertinente, acredito que muitos estão à espera e também pretendem partilhar um bocadinho do seu saber. Relativamente ao marketing, ao relacionar com o Covid, Angola, quais são os desafios atuais, né, nesse período de crise? Nelson, ao seu ver, quais são os atuais desafios que o marketing trouxe para o marketing? A pandemia que assistimos atualmente é algo extraordinário. O mundo inteiro, não propriamente Angola somente, o mundo inteiro não anteveu uma situação como a que estamos a assistir. E isto traduziu-se numa grande instabilidade para os planos estratégicos, para os planos operacionais, que estavam desenhados em função de um conjunto de pressupostos que vieram a ser alterados de um momento para o outro. No domínio do marketing, teve que haver uma grande adaptação a um novo contexto. Um contexto que obriga uma menor proximidade física entre as pessoas e, consequentemente, entre os clientes. Quando falamos na atividade bancária, a atividade bancária e o banco que representa, o BFA, o pilar essencial da atividade bancária é a confiança em que os clientes depositam nos bancos. E por isso nós temos o chamado dever de fidúcia, o dever de garantir os depósitos dos nossos clientes. E esta confiança é estabelecida em relações. Estas relações têm sido, até à data, na sua maioria, promovidas por relações interpessoais, de proximidade. O cliente tem proximidade com a marca através do seu balcão. E o Covid e esta pandemia e este contexto de confinamento traduziu-se a uma limitação dos serviços bancários presenciais. Este efeito obrigou que os bancos redesenhassem toda a sua estratégia de relacionamento com os clientes. E depois, mais à frente, noutras questões e no decorrer do debate, poderemos abordar com profundidade outros assuntos. No domínio do marketing, e sendo um banco, o BFA é um banco universal de todos os angolanos, é um banco que tem uma presença muito grande em todos os setores. O marketing, como é de esperar, o nosso marketing do BFA pretende estar próximo do seu segmento-alvo. E esta proximidade tem sido feita através de diferentes eventos, iniciativas, que elas próprias tiveram que ser repensadas. Se no passado tínhamos seminários, conferências, workshops, espetáculos, possibilidade de interagir com o nosso público de forma direta, atualmente o banco tem que repensar como manter esta proximidade utilizando outros meios. E, de facto, esta pandemia e esta imposição de confinamento e de distanciamento criou uma nova realidade, uma nova norma. Eu não gosto muito de dizer a nova normalidade, mas é uma nova realidade que todos nós temos que encarar como sendo o futuro. E acelerou, de facto, processos de digitalização. Hoje em dia estamos a fazer aqui um debate, é prova provada do que a digitalização permite na mesma chegar ao público de uma forma segura. Bom, isto a nível macro. Depois, a nível pormenor, a nível micro, houve um conjunto de iniciativas que o banco, nomeadamente o Banco
o BFA tomou de responsabilidade social. É nestes momentos que se vê a diferença entre grandes empresas e empresas que estão, de facto, viradas para a sociedade. O BFA tem no seu ADN um plano de responsabilidade social e rapidamente acionou esse plano e devolveu parte do seu resultado à sociedade para melhorar as condições de saúde. Estou a falar, a título de exemplo, estou a falar dos 5 milhões de dólares que o BFA doou para o combate ao Covid ao governo. Okay? Foi dos primeiros bancos a fazê-lo. Mas deixaria para mais tarde falarmos um bocadinho mais com pormenor. Senão eu vou completamente manipular esta discussão. Ok. Dalmo, o Nelson já esteve aqui a apontar em termos de desafios e também acabou falando um bocadinho de oportunidades. Ao seu ver, outras oportunidades que o Covid trouxe para esta área de marketing? Um grande desafio, mas que também é uma grande oportunidade, é claramente o digital, não é? Que Exato. Havia algumas empresas que, de facto, já pensavam muito no digital, mas se calhar ainda tinham o digital mais pensado estrategicamente e não ainda completamente operacionalizado, digamos assim, e essas empresas conseguiram, se calhar, mais rapidamente ativar a sua comunicação no digital. E houve outras empresas que não estavam a preparar-se para o digital e pronto. E quando chegou aqui este momento diferente, sentiu-se de facto que havia essa falta de preparo. E o que eu vi, se calhar pegando também um bocadinho naquilo que o Nelson falou, vi aqui duas abordagens diferentes, que havia marcas e empresas cuja narrativa já estava muito próxima daquilo que é a responsabilidade social e depois conseguiram incluir muito facilmente a comunicação do Covid nessa narrativa de responsabilidade social e houve outras marcas, houve outras empresas que não tinham essa, digamos, essa cultura de comunicar a responsabilidade social e depois percebeu-se que a narrativa que estão agora a implementar estava muito desgarrada do que era feito anteriormente. Mas isso tudo foi feito grandemente no digital, né? Houve uma aposta muito significativa no digital, mas sobretudo no marketing de redes sociais e não no digital como um todo, digamos assim. O marketing digital é bastante mais vasto do que apenas a utilização das redes sociais para comunicar. E, portanto, eu acho que houve aqui um grande aproveitamento das redes sociais, mas ainda não temos, de facto, um aproveitamento do digital como um todo. E eu acho que essa é a grande oportunidade. É aí onde as empresas podem apostar, que é como é que vão, eu não diria transferir, mas como é que vão conciliar o offline, onde num mercado como o angolano, onde a aposta é sobretudo, ainda em grande parte no offline, como é que vão conciliar com
com o digital. Acho que essa é a grande oportunidade e o grande desafio também. Ok. Vai-se falar mesmo do digital, não temos como fugir desse assunto. Podemos considerar agora que o digital é o salvador, entre aspas, dos negócios, não é? As pessoas estão a apostar no digital. Mas em termos de ações, não é? Quais são as ações que devem ser levadas em consideração? O Dalmo disse muito bem, o que está-se a usar muito é as redes sociais, mas o digital não está limitado, não é, nas redes sociais. Nelson, em termos de ações, quais são as ações que devem ser levadas em consideração na área digital? Selma, eu gostaria, antes de responder diretamente à pergunta do quais é que são as ações que devem ser tomadas no digital, eu ia um bocadinho atrás e ia dar o meu input relativamente ao que estava a ser debatido. Eu não considero que o digital é o salvador dos negócios, nem da economia. O que eu considero que vai ser a grande diferença é a alteração de paradigmas. Exemplo, uma coisa que não tem nada a ver com um banco e que não tem a ver com telecomunicações, nem tem a ver com o negócio tradicional que estamos aqui a representar, quer o Dalmo, quer eu na área da banca. O Dalmo já passou muitos anos por telecomunicações e tem outras experiências. Um restaurante teve aqui uma fraqueza enorme, teve uma ameaça enorme, que foi, de repente, a clientela que lhe entrava pela porta deixou de frequentar o restaurante. E só sobreviveram aqueles que agilmente, e aqui é muito importante a frase ágil, e às vezes as grandes empresas não olham para este tema com a devida cautela e com a devida prioridade que lhe é exigida. As empresas, nesta dinâmica, têm que ser ágeis, têm que ter capacidade. Isto é que é o sucesso. Não é se eu estou no digital ou fora do digital. É se eu agilmente altero os meus paradigmas e os meus modelos de negócio a adequar à nova necessidade de mercado. E a nova necessidade de mercado traduziu-se em novos pressupostos. Voltando ao exemplo da restauração. O meu negócio estava assente em abrir uma porta, ter um menu e os meus clientes irem ao restaurante comprarem o meu serviço, que era uma refeição. Só sobreviveram aqueles que agilmente adaptaram o seu produto a uma nova necessidade. O cliente não vai ao restaurante, mas a refeição vai ao cliente. E isto é que é a habilidade, e isto é que torna diferente os que são rápidos, com grande habilidade e agilidade, porque mesmo numa ameaça conseguem encontrar oportunidades. Reestruturaram o seu modelo de negócio para servir um produto, mas de forma diferente. Claramente o digital não é hoje, não surge hoje. O digital surge quando existe a revolução tecnológica. Esta revolução tecnológica permitiu às empresas e aos modelos de negócio serem repensados. Porque o que o digital tem é a facilidade e a proximidade junto do seu público-alvo num modelo de escala. Um modelo escalável com custos muito mais controlados face ao modelo tradicional de lojas, balcões, um conjunto de unidades físicas. Uma unidade física tem per si um conjunto de custos muito mais elevados e muito menos escaláveis do que um digital. Eu, com uma app, qualquer app no mundo dos telemóveis serve milhões de clientes. Um balcão não serve milhões de clientes. Para servir o mesmo número de clientes é preciso vários balcões. Há um custo muito maior e que é muito mais difícil de diluir. Portanto,
E agora, voltando à sua pergunta, o que é importante? É fazer, qual é que é o plano? Se é reforçar a comunicação nas redes sociais, se é reforçar as comunicações no off, se é reforçar. É um conjunto, é um mix. Nós não podemos esquecer que tudo funciona na mesma. Eu não posso deixar de estar nos meios tradicionais e passar a estar só nas redes sociais. Obviamente que isto tem que haver um mix e uma alocação de orçamentos e de planos em função dos públicos e em função da mensagem que eu quero transmitir. O que é fundamental? É equacionar um modelo de negócio. E aqui sim, nós temos a opinião que olhar para a digitalização dos negócios vai ser claramente diferenciadora e posicionará as melhores empresas no futuro. Porque esta é a realidade. A realidade é que nós, hoje em dia, o consumidor tem lojas à distância de um telemóvel, tem proximidade com as suas marcas, com os líderes de opinião num telemóvel e facilmente com a digitalização das transações, cada vez menos a inexistência de dinheiro físico, é possível criar negócios e interações por via digital. E isto sim, isto é uma grande oportunidade para quem souber manter a sua credibilidade. Mais uma vez, eu estou a falar de um banco, BFA, um banco credível, sólido e de confiança dos seus clientes, e é muito importante nesta dinâmica de digitalização manter aquilo que os nossos clientes esperam de nós, confiança. E por isso surgem aqui oportunidades completamente únicas de novos métodos de segurança, melhoria ergonómica da relação com o cliente. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que gravitam em torno do digital, que são grandes oportunidades. Não sei se me fiz entender ou se estou-me a alongar muito. Thelma, tenho que dizer quando é que eu tenho que parar, senão eu fico aqui a falar. Pronto. Está bem, Nelson, percebemos sim, acredito que as pessoas que nos estão a acompanhar bem perceberam a resposta. Falou um bocadinho da relação entre marca e cliente, ou a empresa e o cliente, mesmo já nessa vertente onde eu gostava também que o Dalmo pudesse contribuir um bocadinho. Dalmo trabalhou na área de telecomunicação, não é? A aplicação em Angola, que nós só temos, felizmente ou infelizmente, só temos 2 operadoras no mercado, não é? Mas ainda assim, temos que criar uma imagem na mente do consumidor, criar uma imagem do cliente, uma imagem, às vezes, negativa. Nessa fase de crise da pandemia, do Covid-19, que estratégias é que essas empresas devem direcionar para, pelo menos, tentar mudar um bocadinho esse impacto negativo que os clientes têm? Bom, eu acho que a estratégia não deve, em primeiro lugar, não deve ser aplicada apenas neste momento, né, em que vivemos esta pandemia. Acho que as empresas devem estar constantemente preocupadas em desbloquear tudo o que sejam receios de consumo, receios de compra, receios de utilização de serviços na sua publicidade, no seu marketing de conteúdo. Eu acho que as marcas ainda apostam pouco no marketing de conteúdo, portanto, apostam pouco na informação de ajuda, na informação que leva o cliente ou o potencial cliente a perceber
os benefícios que poderá ter ao utilizar os serviços, as marcas focam-se muito mais naquilo que é a publicidade portanto, a persuasão na compra, e acho que ainda há um caminho grande a percorrer no conteúdo de ajuda, de ensinamento, de explicação, de informação. E, portanto, acho que é nisso que as marcas se devem focar quando os clientes, quando a preocupação dos clientes é essa quando nós falamos em telecomunicações em Angola, surge logo a questão do preço do preço da tarifa, tanto na voz como nos dados, que é bastante alto. O próprio serviço em si? No próprio serviço em si, mas se calhar o que deveria acontecer era as empresas e as marcas, se calhar, terem aqui um papel mais esclarecedor. Porque é que esse preço é assim e não é outro? Porque é que não pode ser? Porque se calhar não é possível termos preços inferiores. Pensa-se muitas vezes que com a entrada de um novo player as coisas vão mudar e ao termos aqui um terceiro operador, por exemplo, como se espera que aconteça brevemente, vamos ter aqui uma redução drástica no preço das comunicações, etc. Mas se calhar isso não vai acontecer porque as condições de operação do serviço não permitem. E, portanto, se calhar o que as empresas têm que fazer é explicar, informar o consumidor porque é que isto é assim, porque é que no nosso país temos preços que se calhar noutros países se calhar são talvez mais elevados do que noutros países, mas se formos comparar com determinadas realidades, se calhar até são mais baratos. Portanto, há que ter este tipo de informação para o consumidor. E acho que essa é uma preocupação fundamental. Ok, Dalmo, muito obrigada. Voltando ao Nelson e falando mais sobre esse contato, né, que as empresas, as marcas devem ter com os clientes. O Nelson falou aqui de uma questão muito importante, que é a questão da confiança, não é? As empresas gostam da confiança dos clientes. E sobre confiança que eu vou falar um bocadinho do BFA. Sabemos que o país está em crise, não é? Conhecemos essa realidade. Na mente dos clientes, na mente de muitos angolanos, que os bancos não estão a dar empréstimo, sobretudo para os empresários. E muitas vezes essa imagem, esta informação cria uma má imagem do próprio banco na mente do cliente, né? O cliente quer saber o porquê que os bancos não querem dar empréstimo, mesmo sabendo da própria realidade do próprio país. Como contornar essa imagem na mente do cliente, na mente do consumidor do FIA, em termos de estratégia que vocês criam aí para salvaguardar a imagem que já tem? O BFA é realmente aquilo que o Nelson disse, né, no setor bancário, no mercado nacional. Como é que vocês fazem, né? O que é que vocês criam para criar uma imagem positiva na mente do cliente, sobretudo nessa fase em que nos empresários, né, que querem fazer um empréstimo e não conseguem, por exemplo? Telma, vou responder à sua pergunta, mas gostava só de recordar que estamos a falar do marketing no momento da pandemia. E a pergunta que me está a fazer é uma pergunta relacionada com um negócio que não tem a ver com a pandemia. Tem a ver com a concessão de crédito. Mas, não obstante, o BFA é um banco comercial. Como tal,
E por isso eu falei logo de início da confiança e do dever de fidúcia. E gostaria, para quem está a ouvir, explicar um bocadinho o que é o dever de fidúcia. O dever de fidúcia é quando eu recebo um depósito de um depositante, eu tenho o dever de o devolver, quando ele quiser levantar. Isto chama-se fidúcia, de guardar bem o dinheiro de um depositante. Quando eu recebo depósitos, o banco tem que fazer investimentos. Investimentos esses que rentabilizem o necessário para pagar o juro ao depositante e para pagar a sua estrutura toda. E é isto que o banco faz. O banco, partindo do pressuposto que tem um dever de fidúcia e que tem que manter a credibilidade e a confiança, tem que optar pelos melhores negócios a fazer. Temos dívida pública, temos empréstimos comerciais em empresas, temos empréstimos a particulares, mas em todos eles o banco tem que fazer uma coisa essencial, que é garantir que não há incumprimento. Que se do lado de lá eu estou a conceder um crédito, eu tenho que, não só profissionalmente, moralmente e eticamente, garantir que não estou a conceder um crédito que, à partida, eu consigo perceber que vai entrar em cumprimento. E muitas das vezes os bancos confundem o não dar crédito porque não querem dar crédito. Não. BFA quer dar crédito. Nós queremos dar crédito às empresas, aos individuais, mas àqueles que tenham condições de pagar. Porque se eu der um crédito a quem não tem condições de pagar, estou a quebrar com o meu dever de fidúcia perante os depositantes. E é isto que é importante. E é também importante que os agentes no mercado tenham conhecimento disto. Porque pedir um crédito é pedir confiança ao banco. Eu estou a emprestar porque tenho confiança em quem solicita o crédito. E quem solicita o crédito tem que estar munido da informação mais precisa e transparente para que o banco possa avaliar a capacidade de pagar o seu crédito. E é isto que é importante. Nós sabemos, num momento de pandemia, exige um grande esforço de todos e o banco está claramente focado. Só para terem noção, quando existe um programa que é o PAC relacionado com o Prodesi, o banco andou pelo país todo a fazer workshops com empresários a explicar o programa para incentivar e para estimular a adesão de agentes económicos a estes programas. E é isto que nós queremos. Nós queremos, temos vontade, temos capacidade de dar crédito a agentes que tenham também capacidade de pagar o respectivo crédito. Certo? Okay. E por isso é muito importante. Mas eu gostava, se me permitirem, pegar numa expressão que o Dalmo falou. Receios. Receios. Não sei se recordam há bocadinho, o Dalmo falou de receios. Eu gostaria de chamar a esta pandemia a pandemia do medo. Porque o que se instalou no mercado todo é o medo. Existe um medo generalizado. É o medo do consumidor, é o medo da empresa, é o medo dos governos, é o medo global. Nós não sabemos. E o medo advém do desconhecido. O que é que veio a seguir? Portanto, e como o medo, e se nós, profissionais do marketing e da comunicação, assumimos que existe o medo, nós temos uma obrigação de comunicar com o mercado e mitigar este medo. E uma das estratégias, voltando a algumas perguntas atrás, Telma, é, de facto, comunicar para ultrapassar o medo. Primeira coisa, nunca esquecer os colaboradores de uma empresa. São pilar fundamental para a boa atividade e para a boa qualidade de serviço. Eu sou do marketing, em primeiro lugar está o cliente, a seguir aos colaboradores.
os meus chefes, se estiverem a ouvir, não vão gostar, mas é verdade. Em primeiro lugar está o cliente, a seguir aos colaboradores. Uma equipa coesa e satisfeita e articulada e musculada, com certeza vai satisfazer muito melhor um cliente. A primeira estratégia, e agora perdoem-me a minha publicidade gratuita, mas se me permitirem, o BFA, a primeira coisa que fez foi uma campanha de comunicação interna, de sensibilização dos colaboradores. Há uma pandemia, há um conjunto de iniciativas que têm que ser tomadas, medidas de mitigação, de higienização, para que restauremos a confiança dos colaboradores. E foi isto que foi feito. Perdemos a Telma. Okay. Seguidamente, ela já há de voltar, ainda estamos lá. Uhum. Seguidamente, é importantíssimo passar esta mensagem para os meus clientes. E o que é que o banco fez? Estamos numa fase em que impõe limitação presencial nos balcões. Vamos reforçar a comunicação num meio alternativo aos balcões. BFA-Net, BFA-Net Empresas, BFA-App, os cartões multicaixa do banco. Portanto, nestes quatro meios alternativos, eu consigo mais de 90% interagir com o meu banco, com o BFA. Então, vamos para quer meios tradicionais, quer meios digitais, comunicar diretamente com os clientes, utilizem canais alternativos. O fica em casa. Vá ao seu banco em casa. Com estes dois, com a confiança restaurada nos colaboradores e nos clientes, eu mantenho um clima de negócios. Os clientes continuam a precisar de fazer transações. Vão comprar as suas refeições e, em vez de irem ao restaurante, a refeição vem a casa. Vem a casa, paga com o multicaixa BFA. Em vez de ir à loja comprar um mobiliário, faz um pagamento de serviços. Portanto, não deixam de ter relações com o banco. E hoje em dia, apesar de ainda não termos uma total cobertura de dados, e o Dalmo disse que são caros, ainda é cara a internet, é verdade, mas caminhamos para lá. E vai ser uma realidade. Eu referia mais à percepção das pessoas, não é? Propriamente, claro. mais do que dizer que é caro, referia-me à percepção generalizada de que é caro. Pronto. Sim, mas é caro, Dalmo. Para um segmento de renda baixa, não é ainda acessível. Não é ainda acessível. Claro. Força, Telma. Ok, muito bem. Eu estava a gostar dessa interação dos dois. E também, se o Dalmo sentir necessidade de falar alguma coisa, está à vontade. Não vamos estar aqui. Claro. Eu não quero que vocês fiquem só à espera das questões, não é isso? Exatamente. Claro. Queremos aqui conversar. Eu vou aproveitar agora, porque o tempo também não ajuda. E primeiro pedir desculpa, porque acho que houve aí uma pequena pausa, uma pequena interrupção. Telma, acho que da minha internet. Sim. Telma, permite. Sim, Nelson. Eu estou a acompanhar alguns comentários na página e gostaria, não sei se o Manuel Nunes ainda está a nos ouvir, mas gostaria de comentar o que ele disse assim. Quais são os principais desafios e limites que a banca poderá enfrentar com esta aposta no mundo digital face ao Covid? Riscos, movimentos bancários, seria importante para as empresas e para os próprios bancos complementar a atenção dada ao financiamento com um forte apoio de seguros. É assim, numa alteração de modelo de negócio para o digital, os hackers, os ladrões de sites estão muito mais atentos. Portanto, no negócio bancário, mais uma vez reforço a questão da confiança, o banco não desenvolve aplicações quando não tiver perfeita consciência que são seguras.
Mas a segurança não é só na aplicação. A segurança é no utilizador. O utilizador que partilha o multicaixa com o amigo e dá o código, abriu a porta ao ladrão. O utilizador que partilha o código do BFAnet com o amigo, está a abrir a porta ao ladrão. Por muito que o banco comunique, e nós temos feito um esforço enorme de comunicar com os clientes para o domínio. Muito importante que o próprio cliente se salvaguarde. Códigos, utilização destes canais é individual e não é para passar a ninguém. Os bancos não pedem coordenadas, não pedem códigos por e-mail, por SMS, não pedem nada disto. Isto é os phishing a tentarem captar os códigos dos clientes. A mesma coisa que se eu tiver a pôr um código do meu multicassa num TPA e tiver alguém a olhar e a seguir roubar-me o cartão, funciona da mesma maneira. Por isso, é muito importante passar esta mensagem. Nelson, desculpa só lhe cortar. Diga. Já que fala disso, desculpa lhe cortar o raciocínio. Já que tocou neste assunto, eu vou aproveitar para lhe fazer uma pergunta. Relativamente às mensagens que as pessoas têm recebido, eu também recebo, porque também sou cliente do BFA, fazer aqui publicidade, eu também recebo estes e-mails, não é? A pedir para fazer a confirmação de qualquer coisa, enviar algum dado. Eu sei que o BFA não... Vocês já têm uma comunicação direcionada aos vossos clientes acerca desse assunto? Totalmente. Nós temos uma estratégia de comunicação de segurança dos canais digitais. Alertamos os clientes, temos um manual de segurança no próprio site público, www.pfa.alo, para que os nossos clientes percebam o que é que são exemplos e sempre que encontramos uma nova criatividade, alertamos. Agora, agradeço-lhe imenso por ser nossa cliente, entre os de mais de 2 milhões de clientes que o BFA tem, e é por isso que nós temos confiança dos nossos clientes. E é muito importante que o cliente tenha um canal aberto de comunicação com o BFA. O BFA tem uma coisa que se chama a linha de apoio ao cliente. 923 120 120. Qualquer dúvida, qualquer questão, é telefonar. Isto é proximidade. Só não sei como é que ficam os custos nessa... Só não sei como é que é o custo dessa chamada, mas pronto. É bem importante saber, Nelson. O custo é o custo de uma chamada normal, local, Unitel. Nós estamos a ver a possibilidade de colocar este custo gratuitamente. Estamos em negociações com as operadoras e com a própria Inacom, de forma a que seja gratuito. Se não for por aí, também temos a possibilidade por um e-mail direto ou até mesmo, em última circunstância, a um balcão do BFA. Okay? Okay. Para além dessa pergunta que o Nelson já teve acesso e já respondeu ao Nuno, e agradeço, temos outras perguntas que também estão muito associadas ao nosso tema, né? Que fazer, pronto, temos tempo. A pergunta do Shalida, ele questiona: será que após a pandemia as empresas deverão encarar novas estratégias de marketing? A outra questão é se é correto associar as ações sociais ao marketing empresarial neste período de calamidade. E qual é a divisão que se pode fazer do marketing empresarial após Covid? Eu gostava que o Dalmo me falasse um bocadinho. Qual é a divisão? Ok, o Nelson já disse um bocadinho que o Covid trouxe-nos medo a todos. Todo mundo está com medo. As empresas estão com medo, os clientes também estão com medo, que nós não sabemos. Claro. A pessoa fica com receio de depositar o dinheiro no banco, não sabe se o banco vai falir ou não. Existe sempre aí um medo para todos. Será que após pandemia, as empresas deverão encarar novas estratégias de marketing, Dalmo? Bom, sobretudo... Para responder o nosso amigo Shalita. Sobretudo, se estivermos a falar em termos de comunicação, sobretudo as empresas têm que continuar a comunicar, não é?
as marcas não podem parar de comunicar, estando na pandemia, no pós-pandemia, as empresas não podem parar de comunicar porque o serviço que não é conhecido não existe, não é? Como se costuma dizer. E por isso, mas se calhar o que vai acontecer é com o que as empresas e com o que os profissionais de marketing estão a aprender neste período, poderão existir de facto novas abordagens, porque de facto as empresas estão a perceber que ok, isto é um mercado onde nós comunicávamos muito. Estou a falar aqui em algumas marcas, não todas, claro, mas se calhar determinadas marcas dedicavam muito mais a sua comunicação para os meios tradicionais, como a televisão, como a rádio, como os jornais. Tem que manter a comunicação aí, porque de facto, como o Nelson dizia há pouco, a comunicação tem que ser segmentada e, portanto, os segmentos estão em diferentes, têm contacto com as marcas em diferentes pontos, em diferentes canais, mas se calhar neste período muitas dessas empresas ficaram a conhecer um novo aspecto da sua própria comunicação, uma nova realidade. E se calhar as estratégias vão evoluir um bocadinho mais para os canais digitais. Eu de facto tenho alguma dificuldade também em dizer que vai haver um novo normal e que as coisas agora vão mudar completamente, os paradigmas e etc. De facto, eu não acho que essa mudança vai ser tão brusca assim. Eu acho que as estratégias não vão ter tantas mudanças assim pelo menos tão disruptivas, digamos assim, no pós-pandemia, mas de facto as empresas que neste período estão a aprender a lidar com novos canais de comunicação vão dirigir as suas estratégias também para esses canais. Nelson, é correto associar as ações sociais ao marketing empresarial neste período de calamidade? Acho que o Nelson tinha aqui uma questão. O Nelson falou um bocadinho... Eu ia pegar no que o Dom disse. Empresa que não aparece, morre. Aliás, falem de mim, bem ou mal, mas falem. Exato. Tivemos exemplos aí no marketing, o lançamento da carrinha da Tesla foi assente numa estratégia muito bem concebida, que foi o tiro na suposta vidro blindado, não foi blindado, e o alcance desta comunicação foi brutal. Falem de mim. O melhor é falarem de mim. Pois é saber controlar muito bem. Peraí, bem ou mal, falem de si, é isso? Obviamente, mal tem que ter muito cuidado como é que as coisas são faladas em termos negativas. Mas para isso estamos cá nós, os profissionais do marketing e da comunicação, para conseguir driblar e elucidar o mercado sobre o assunto. Relativamente à responsabilidade social, peço desculpa, mas discordo plenamente. A responsabilidade social não é um tema da pandemia. É um dever das empresas. É um dever. Existe a pandemia ou não? As empresas fazem dinheiro no mercado. E ao terem resultados no mercado, é um dever. E é assim que o BSA encara. O BSA não tem responsabilidade social desde que a pandemia surgiu. Bem pelo contrário. Todos os anos tem feito um conjunto de iniciativas, bem recentemente, mesmo, e aqui temos um exemplo claro, mesmo no período de pandemia, fizemos o lançamento do BSA Solidário.
programa de responsabilidade social que atribui um prémio pelas diferentes categorias a quem candidata, entre outras iniciativas. Por isso, a responsabilidade social é um bem maior. É claro que no momento que assistimos, como atualmente estamos a viver, impõe-se uma prioridade diferente. Libertar mais fundo para esta situação extraordinária. Mas isto é uma cultura da empresa. A empresa deve ter permanentemente no seu ADN a responsabilidade social. É assim que nós, no BFA, encaramos a responsabilidade social. É uma missão que nos honra muito poder devolver a parte daquilo que a sociedade nos dá a quem mais necessita, aos carenciados. Não, estamos totalmente de acordo e por isso é que eu dizia há pouco que, só para, para fechar aqui esse tema, por isso é que eu dizia há pouco que houve marcas que não tinham qualquer tipo de ação de responsabilidade social até à pandemia e depois introduziram na sua comunicação este tema da responsabilidade social e isto, de facto, provavelmente o que aconteceu foi só confundir os consumidores, não é? Porque, quer dizer, são histórias que não colam depois com a marca e que deixam o consumidor confuso. Dalmo, você costuma lidar diretamente com algumas marcas, né? Tem uma página, Marcas em Ação. As pequenas e médias empresas, que muitos não têm um departamento de marketing, esta pandemia, achas que algumas delas conseguem sobreviver sem estratégias, sem um departamento de marketing, sem comunicação? Eu acho que, sobretudo as pequenas e médias empresas provavelmente terão essas empresas virado muito mais para o próprio digital do que as empresas de maior dimensão. E acho que, apesar dos orçamentos mais reduzidos, apesar se calhar também dos recursos, pessoas, estrutura, etc., de menor dimensão, muitas dessas empresas conseguiram ter ações interessantes agora neste período. Eu estou aqui a lembrar-me de, sei lá, agora vem-me à cabeça um exemplo muito, muito interessante de uma empresa que nasceu há relativamente pouco tempo, há cerca de 2 anos, o Rock Online, que é uma startup que está ligada ao negócio informal dos mercados, portanto, que tenta, de alguma forma, formalizar o negócio dos vendedores e das vendedoras informais. E as ações que têm feito têm tido um resultado muito bom e acredito que em termos de recursos não tenham grandes recursos de marketing, mas a verdade é que neste período estão a ter resultados muito positivos porque estão a aproximar o seu target, que são os vendedores informais, dos clientes desses vendedores através de um canal que neste momento é muito utilizado, que é eu estou aqui a falar muito no digital porque também é onde eu agora estou muito focado. Exatamente, e portanto é onde eu também consigo ter uma experiência mais assertiva, digamos assim. Mas acho que
as pequenas e médias empresas, sobretudo no digital, têm tido alguns resultados interessantes. Nelson, com esse medo das empresas, com esse medo dos clientes, diz-me então quais são os desafios do marketing da banca, sobretudo onde atua, depois dessa pandemia, quando essa pandemia passar? Quando a pandemia passar, vamos ter um mundo diferente. Porque a grande questão é essa. É que nós não podemos assumir que a pandemia vai passar. A pandemia passará por nós e fará que o mundo seja diferente. Ou seja, desde o momento do ground zero, desde o momento zero, não havia pandemia e agora passou a haver, o mundo já está diferente. Portanto, os desafios são muitos. É aquilo que nós estávamos aqui a falar. Os desafios é a nossa capacidade de olharmos para esta realidade, que é diferente da realidade de há 6 meses atrás, e adaptar o nosso serviço, o nosso modelo de negócio, a esta nova realidade. Provavelmente, nunca nos passou pela cabeça que temos que andar na rua com máscaras. Isto não existia. Pelo menos eu tenho 42 anos, não me lembro de ter alguma vez ter usado uma máscara. Hoje vamos às ruas de Luanda, todas as pessoas têm uma máscara. É uma nova realidade. A realidade da desinfecção das mãos com álcool gel. A realidade do afastamento entre as pessoas. Eu tive a oportunidade, no âmbito de um programa que o BFA se associou, programa Coenda do Governo, do projeto, do programa do Governo que é gerido pelo FAS, que é para famílias mais carenciadas. O banco arranjou uma solução, uma ferramenta que são os cartões multicaixa. Eu tive a oportunidade de ir ao Nezeto, província do Zaire. E quando cheguei ao Nezeto, em cada esquina, e o Nezeto é uma realidade mais rural, em cada esquina existiam umas madeiras, um bidô, um fio, um pauzinho, para se pôr o pé e a água cair e com sabão ao lado. Portanto, esta nova realidade, isto é uma nova realidade. E que os bancos vão ter que se adaptar. Os bancos, as telecomunicações, as empresas de serviço, com um conjunto de variáveis que não existiam. Não existiam. Hoje eu tenho que fazer muito mais investimento em material de biossegurança do que fazia no passado. E isto vai continuar por alguns anos, se não para sempre. Eu não consigo... Se eu tivesse uma bola de cristal, eu diria, se é para sempre, vou comprar ações de quem produz biossegurança. Não tendo uma bola de cristal, tento fazer previsões. O que eu acredito é que a realidade é outra. E este é que é o desafio. E volto a referir aquilo que eu vos dizia no início. Só os mais ágeis é que vão sobreviver. Porque aqueles que acharem que o mundo vai voltar à normalidade, já morreram. Porque depois não vão conseguir se adaptar. Estamos bem na reta final do nosso debate, né? Acredito que eu consegui tirar muita coisa, aprendi muito, e as pessoas que nos acompanharam, as pessoas que vão assistir mais tarde também terão muito, né, por retirar deste debate, daquilo que o Nelson e o Dalmo puderam nos transmitir. Mas assim, de forma muito geral, eu gostava de salientar aqui algumas palavras-chave que vocês falaram no debate e depois pedir de forma resumida, não é, que vocês também dessem o remate final. Falou-se muito equacionar o modelo de negócio. O Nelson tocou muito nesse assunto, que que vai ser exigido, não é, das empresas, equacionar o modelo de negócio. O Dalmo falou em marketing de conteúdo, é uma boa aposta também para as empresas. Agilidade também foi uma das palavras muito referida aqui. Confiança, não é?
de forma geral, né, já mesmo para terminar, criatividade. O que essa palavra vos diz? Criatividade nessa fase da pandemia, pós-pandemia? Todo o sentido. Começa quem quiser. Todo o sentido. Criatividade, se dividirmos, é criar com atividade. É agilidade. Com cabeça. Com capacidade de reinventar. Sim, eu acho eu acho que a criatividade é fundamental, principalmente para mitigar aquilo que falávamos há bocado, que são os receios das pessoas, né? Como é que nós vamos comunicar de uma forma mais criativa para chegar à mente das pessoas e ajudar aqui a mitigar estes receios que a pandemia e que os novos tempos trouxeram. E, portanto, acho que a criatividade é fundamental. Ok, muito agradecida, Dalmo Silva, pela disponibilidade, pelo que nos transmitiu, pelo que pôde nos ensinar. Nelson Correia também, muito obrigada pela sua disponibilidade, por tudo que conseguiu nos transmitir. Olha, aqui pode-se afirmar mesmo que foi professor. Já tivemos a falar isso nos bastidores, que já foi professor. E mais uma mostrou que é professora, assim como o Dalmo também mostrou ser um professor, nos transmitiu aquilo que é o essencial, né? Aquilo que eu realmente precisava ouvir, eu, e acredito que as pessoas que nos estão a acompanhar também estão satisfeitas ou estão satisfeitas, né? Tem as perguntas todas respondidas. Se tivermos mais oportunidade num outro fórum, eu acredito que podemos contar convosco. Claro. Sim? Sim. Claro que sim. Se pudesse dar umas palavrinhas, gostava de felicitar a Thelma Van Dunen por esta iniciativa. Tenho a certeza que os angolanos, os não angolanos e todos aqueles que podem nos ouvir merecem partilhar de informações, e eu acho que este tipo de iniciativas só acrescenta valor a todos nós. Partilhar, desafiar-nos, e levar-nos a tentar criar novas ideias, novas reflexões, faz todo o sentido. Os meus parabéns à Thelma por me ter desafiado em nome do BFA. O BFA agradece imenso esta oportunidade. Eu represento uma equipa, não estou aqui a título individual, estou a título do BFA, e o BFA agradece imenso esta oportunidade e desafia voltar com novas ideias, com novas reflexões, e que estamos totalmente disponíveis para participar ativamente consigo. Ok. Bom, eu também quero agradecer. Se calhar só para fechar, eu acho que uma das oportunidades que também este período aqui de confinamento trouxe foi, de facto, juntar aqui pessoas que não se conhecem, que não se conheciam diretamente, digamos assim. Hoje nós temos vários lives no Instagram, no Facebook, com pessoas de várias áreas a debater vários temas, e acho que isto foi uma coisa positiva que de facto este período de confinamento trouxe. Gerou aqui, lá está, a tal criatividade, não é? As pessoas continuarem a conectar-se. E portanto, Thelma, parabéns também pela iniciativa. Espero que continuem a haver mais sessões como esta, e pronto, sempre que for necessário eu estou disponível para participar. Obrigada, Dalmo. E obrigada, Nelson. Até já e boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Tá. Tchau, um abraço. Tchau. Outro.